Bom, antes de darmos início ao nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de chamar o nosso presidente, publisher da revista América Economia, senhor Agostinho Turbian, para umas palavras de abertura. Obrigado a todos por estarem aqui. É uma honra receber um jovem talentoso como Rodrigo Barros. Rodrigo é a soma de talento. O Guti, prefeito de Guarulhos, quando escolhe um jovem talentoso como Rodrigo, ele, obviamente, está olhando para o Brasil lá do futuro, o Brasil que está chegando, o Brasil moderno, o Brasil que precisa de cabeça e pensamento fora da caixa. Assim é Rodrigo Barros. É um jovem empresário, empreendedor, experiência consolidada no Brasil e no exterior. É um jovem que tem capacidade de nos ajudar a construir esse Brasil que está sendo construído por todos nós. E as minhas palavras para encerramento, elas vão no sentido de que as notícias de hoje, 15 de maio de 2018, deixam claro que Portugal e Espanha aceleram, trabalham firme para que o acordo da União Europeia com o Brasil, o Mercosul, ocorra. Por que razão? Em primeiro lugar, porque soma-se ao mercado deles de consumo aproximadamente 300 milhões de pessoas, que somos nós brasileiros e todos aqui do Mercosul. Se é bom para eles, é bom para nós, e isso é fascinante, mas a grande mensagem é, se nós vamos abastecer o mercado da União Europeia, nós temos que estar atentos que chegou a nossa vez. Daqui a alguns dias nós vamos estar vivendo um momento tão bom quanto vivem os portugueses. Euforia com economia estável, uma inclusão social de melhor qualidade. Eu estou feliz de receber um jovem como Rodrigo Barros, que faz a diferença. Muito obrigado, Rodrigo, pela honra de tê-lo aqui conosco. Rodrigo. Bom, eu estou aqui, então, com uma pessoa inusitada, eu posso dizer inusitada? Você se considera inusitado? Olha, é uma palavra curiosa, eu acho, para se referir à minha história. Eu, talvez inusitado, talvez inconformado. Eu sou um cara que realmente estou o tempo todo pensando em algo diferente, pensando em como é que a gente pode transformar o status quo, né? Pensando em como é que a gente pode evoluir. E isso, sem dúvida nenhuma, tem muito a ver com a crença que eu tenho, né? De que nós todos que estamos aqui somos, de alguma forma, especiais, né? Temos coisas que nos diferenciam, temos habilidades, temos forças que nos fazem diferentes e melhores, e que, obviamente, até o nosso último suspiro, a gente vai ter a oportunidade de evoluir, né? Então, eu certamente hoje sou um Rodrigo melhor do que fui ontem e pretendo amanhã ser um Rodrigo melhor do que hoje. Então, acho que inconformado é uma boa palavra e talvez inusitado. Inusitado também. Afinal, de jogador de futebol, neto de imigrante português, a empresário no ramo de alimentação, gestor principalmente na área de inovação, até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. É uma trajetória inusitada. Inusitada. Você citou meu avô, né? Citei seu avô. Meu avô foi, sem dúvida nenhuma, a principal referência para a família, o principal pilar para ele, sempre foi a família. E foi assim que eu cresci, né? Eu cresci tendo a família como o nosso principal pilar, tendo a família como a nossa principal referência. Eu sempre pensei na família em primeiro lugar e assim será, né? Eu hoje tenho um filho de 3 anos e tenho um amigo que diz que filho é a melhor forma de apalpar o amor, e é verdade, né? Todas as vezes que eu estou com meu filho e que eu tenho a oportunidade de tocá-lo, eu sinto que, de fato, apalpo o amor ali. Mas o fato, acho que, de ter a família como referência, e aí o meu avô, ele é que trouxe isso quando veio de Portugal. Ele chegou de Portugal aos 11 anos, no Brasil, foi morar na zona norte de São Paulo, mas naquela época já trouxe 3 irmãos, os 3 irmãos mais novos, e ele cuidava dos irmãos aos 11 anos. E aí depois veio toda a família, eles eram em 11 irmãos, e ele acabou, na verdade, cuidando da família aqui no Brasil. Meu avô
foi cobrador de ônibus, trabalhou na roça no começo, depois foi cobrador de ônibus, depois, enfim, trabalhava em bar, acabou comprando esse bar e depois se tornou taxista e dono de bar. E ele vinha construindo essa história no Brasil já. E aí em Guarulhos. Né, o bar foi em Guarulhos, o primeiro bar do meu avô. Você sempre morou em Guarulhos? Eu sempre morei. Eu, por ocasião de... Acho que estourou a bolsa, na verdade. Eu nasci na Vila Matilde, ali na Zona Leste. Mas aos 4, 7 dias eu já estava em Guarulhos, na minha casa ali na Vila São Jorge de Guarulhos. Então eu sou guarulhense. E vem dessa história do meu avô, dos meus pais, que se formaram em Guarulhos também. Minha mãe é professora na rede municipal e meu pai foi procurador do município. Então a gente tem um vínculo bastante importante com a cidade. Mas o que eu ia dizer sobre o bar do meu avô é que meu avô tinha uma frase que ele falou ao meu pai, quando meu pai fez 17, 18 anos, falou para o meu avô: poxa vida, eu já trabalho há tanto tempo aqui no bar, eu acho que está na hora de eu ganhar um salário melhor. E aí meu avô disse ao meu pai: olha, o bar só dá para um. E aí meu pai cresceu com essa história, me contando essa história, e eu falei: poxa, eu quero construir bares que dê para mais de um. E acho que foi aí que veio a minha força empreendedora, e hoje você falou de rede de restaurantes, né? Me permita citar aqui, com certeza, a Boali, que é a nossa rede. Hoje nós temos abertos 37 restaurantes, devemos chegar a 43, 45 restaurantes nos próximos meses, em 10 estados do Brasil, só em São Paulo são 19. A rede hoje é a principal rede de alimentação saudável do Brasil. Tenho muito orgulho de ser sócio, junto com... E eu tenho muito orgulho de dizer que sou uma super frequentadora do Boali. Olha Boali. Só, hein? Que bom. Aqui que nós bom, temos Tatiana. um shopping próximo, né? Exato, então, a gente tem no Higienópolis. sim, foi a primeira loja em 2009. Foi a primeira loja. Primeira loja. Então eu devo ter sido uma das primeiras frequentadoras. Olha que Aqui legal. na nossa redação nós temos muitas mulheres, nos orgulhamos em dizer que temos, na grande maioria, mulheres na nossa empresa, né? Que legal. Sem desmerecer nosso querido gestor Agostinho Turbiana, que gere as mulheres, né? Mas estamos sempre, mulher está sempre, né, em guerra com a balança. Então, a gente podemos dizer que no final de semana a gente dá aquela escapadinha e aí voltamos durante a semana e estamos firmemente no Boali, que não sei se ainda existe, mas antigamente tinha aquela carteirinha de fidelidade, aí a gente ainda carimbava. existe. Ah, tá. Então a gente sempre carimba a carteirinha de fidelidade e somos frequentadoras, sim, adoro as saladas e cada vez mais o cardápio está se incrementando também, né? Tá, exato. Mas aumentando. Olha só, ela é frequentadora assídua mesmo, hein, pessoal? Que bacana. Não temos patrocínio, infelizmente, tá? Eu tô falando porque eu gosto mesmo. É verdade. Muito legal. Mas hoje, enfim, a rede emprega mais de 600 pessoas, é uma rede importante hoje no Brasil. Tenho muito orgulho de ser sócio dessa rede e esse é o vínculo, né, que eu fiz com o bar do meu avô. Hoje nós temos alguns restaurantes que são bares que dão para mais de uma família. Então tenho muita felicidade disso. A questão de inovação principalmente acontece em 2013. Em março de 2013 eu mudo para o Vale do Silício, para Mountain View, com a minha esposa, né, Mariane, a quem eu, na verdade, é a minha grande parceira. A gente está junto há mais de 18 anos. Se quiser mandar um beijo para a Mariane, fica a gente está ao vivo? Estamos ao vivo aqui, então, no YouTube, nosso canal. Um beijo para a Mariane, a mulher mais especial que existe, e ela é, sem dúvida, o pessoal fala, né, que sempre tem uma mulher ao lado de um grande homem, tem uma grande mulher, né? E a Mariane, ela anda, olha, na minha frente, porque ela está sempre contribuindo nas principais decisões que eu tomo. Casado há quantos anos já? Então, somos casados há 11. 11 anos, já bastante 11 anos, tempo. 18 anos e meio juntos. Eu tenho 37 anos, parece que tem mais, mas é que eu tomei muito sol quando jovem. Mas tenho 37 anos e há mais de 18 anos com ela. Então é metade das nossas vidas juntos aí. E ela me deu um filho maravilhoso agora. Um menino. Menino, que é o Rodriguinho. Rodriguinho. É nome de craque, né? Você pegar agora o Rodriguinho, para quem gosta de futebol aí, sabe o que tem acontecido com o Rodriguinho nos últimos meses aí, só dá alegria para o nosso Coringão. É isso que eu ia falar. Bom, já falou do Rodriguinho, já falou da alegria, eu já ia perguntar, então é corintiano? Corintiano. Uma pena. Então encerramos a entrevista agora. Muito bom. E aí, a inovação foi isso. Então, mergulhamos, fui morar em Mountain View. Mountain View é onde está a sede do Google.
O Vale do Silício é um local, né, uma região com 3 milhões de pessoas, e é, sem dúvida nenhuma, a região mais inovadora do mundo. Moramos lá 2013 e 2014, minha esposa e eu. Em 2014, minha esposa engravidou, e aí, ao final, ali, outubro de 2014, nós retornamos ao Brasil. O intuito de vocês era abrir um canal web de televisão. Exatamente. Nós abrimos, nós lançamos a Hands On TV, que é hoje é uma plataforma em vídeo. Na época era uma web TV, ela nasceu como uma web TV lá no Vale, e em janeiro de 2014 ela passou a ser uma empresa de tecnologia, uma plataforma de tecnologia. E hoje presente em 130 países, exato, por aí. Exato. Hoje a gente tem presença em inúmeros países e a gente acabou acoplando uma competição de startups, que foi o que daí então me fez morar na Europa. Em 2015 nós moramos em Berlim, uma das cidades mais sensacionais que eu conheço. Você jogou futebol lá também? Eu joguei futebol na Alemanha, mas em em Waldorf, que é próximo a Stuttgart. Então, quando eu joguei numa região diferente da que eu morei agora recentemente. Berlim, para mim, é o Vale do Silício da Europa, né? Assim, Berlim é uma região cosmopolita, onde você tem ali não só europeus dos mais diferentes países da Europa, mas você encontra ali pessoas de todos os continentes e que estão ali buscando inovação. Então foi uma experiência importantíssima para mim, e você já deve ter feito a sua lição de casa, pelo que eu já percebi, você fez uma super lição de casa. Nós fizemos a principal competição de startup da Europa. Startup Tour. Hands-on Startup Tour. Hands-on Startup Tour. É isso aí. Rodamos 10 países durante 4 anos. Né? O primeiro ano foram 5 países, depois o segundo ano 5, terceiro e quarto ano 10 países. Foi a principal competição de startup da Europa, e eu digo foi porque agora que eu aceitei o convite da gestão pública, no ano passado nós não fizemos e esse ano não faremos, mas fizemos um investimento importante em 2016 principalmente, em algumas startups europeias, e foi aí que de fato durante esses 4 anos eu fiquei mergulhado nesse ecossistema de inovação, né, e startups, empreendedorismo. E, ao final de 2016, recebo o convite do jovem prefeito Guti, né, foi eleito aos 31 anos prefeito da 2ª cidade do estado, 8ª cidade do país. Então, é meu amigo há muitos anos, né, então eu fiquei muito feliz de ter aceito o convite que eu recusei no início, e ele me fez uma provocação muito curiosa, que é, poxa, você fala tanto em legado, e agora eu estou te dando a oportunidade de construir um legado para a cidade que você nasceu, e você não quer. Você acha que tem mais problema na Europa do que tem aqui em Guarulhos, é isso? E aí eu falei, poxa vida, essa é uma provocação. Foi uma intimação, praticamente. Foi uma intimação. E eu estou muito feliz de ter aceito o convite, a curva de aprendizado na gestão pública é incrível. E eu falei há pouco, inclusive, para a Cris, na entrevista que nós fizemos, que a curva de aprendizado foi incrível, mas mais incrível é perceber que a minha visão de sociedade mudou por conta da minha experiência na gestão pública, né? Hoje, sem dúvida nenhuma, eu consigo enxergar a sociedade de uma forma muito mais holística, Agostinho, do que enxergava antes da minha participação na gestão pública. Porque o drive que você tem como empresário, ele acaba sendo um pouco egoísta em relação à sociedade. Você precisa pensar em você ali e mandar bala. E na gestão pública é o contrário, você precisa pensar primeiro na sociedade. Então, esse drive, essa visão de sociedade é, sem dúvida nenhuma, um dos principais ativos que eu tenho nessa minha experiência de gestão pública. Rodrigo, de quem é essa frase? O negócio é mudar a sua forma de pensar, revolucionar o mundo. De quem é essa frase? Poxa, eu acabo falando alguma coisa parecida com isso, mas eu não sei de quem é a frase, mas a frase tem tudo a ver com o que eu acredito. É sua. É minha? Então tá bom, então é minha. É que, na verdade, não deve ser autoria minha, só minha, né? Alguém fala isso também por aí, mas eu agradeço a referência que você fez, porque eu acredito que aquilo que a gente vive está extremamente relacionado com aquilo que a gente pensa, né? E aquilo que a gente pensa está diretamente relacionado ao ecossistema que a gente convive, né? As pessoas com as quais a gente se relaciona, né? Estar aqui hoje, de alguma forma, me faz aprender coisas novas, pensar diferente,
E você estar aqui hoje e a gente se relacionar e poder ter essa troca, sem dúvida nenhuma, faz com que a gente saia daqui pensando diferente. O Vale do Silício me provocou e me mostrou que antes de pensar diferente, você vive diferente, você se comporta diferente. Isso é uma coisa muito curiosa que aconteceu comigo. Quando eu cheguei no Vale do Silício, eu era um cara. E depois de um ano, eu era um cara totalmente diferente, e que aí que eu tive consciência daquilo. Mas no processo de transição, geralmente você não tem um nível de consciência. E aí, depois que você convive com aquelas pessoas que pensam diferente, que se comportam e agem diferente, você acaba se transformando e vivendo essa transição. E o que eu acho que é, obviamente, super importante para que a gente evolua sempre. Então, provavelmente você pegou essa frase do meu livro, que é a versão beta, que eu lancei em 2016. A gente foi o livro mais vendido no Brasil durante 3 semanas. E eu me orgulho muito de ter escrito esse livro. Em que circunstâncias você escreveu esse livro? Olha, ela é boa, viu, Agostinha? Ela fez todas as lições de casa, ela sabe da minha história mais do que eu, quase. As circunstâncias foram muito curiosas. Eu fui provocado, na verdade, a primeira vez em 2013. Lá no Vale do Silício, recebia muitos grupos brasileiros. Um dos grupos que eu recebi foi o presidente do Sebrae, com uma equipe do Sebrae de Porto Alegre. E aí ele me convidou, falou, poxa, eu tenho um evento agora no final do ano e eu gostaria de trazer você para participar do meu evento e palestrar. Eu falei, claro, aceito o convite. Fui a Porto Alegre, vim do Vale do Silício para fazer a palestra em Porto Alegre, e na palestra tinha, 2.000 pessoas, foi uma experiência incrível. E aí uma pessoa me levantou, eu fico muito triste de não lembrar o nome dela hoje, porque era uma mulher, foi a primeira pessoa a me provocar a escrever um livro. Ela falou, olha, Rodrigo, muito legal a tua história, sensacional, estou extremamente impactada, mas eu preciso te pedir uma coisa. Eu falei, por favor. Ela falou, você tem que escrever um livro. Eu falei, poxa, muito obrigado pela provocação, tenho vontade de fazer isso, não sei se estou no momento certo para isso, mas tenho muita vontade, mas obrigado. E aí, alguns anos passaram, 4 anos passaram. Em março de 2016, numa outra palestra, mas aí um público menor, talvez 300 pessoas, chamado Segredo da Virada, o evento. E eu estava no Segredo da Virada e uma das pessoas eu gosto muito de fazer perguntas e respostas, Entender o que a plateia, na verdade, tem de pergunta para poder responder e viver mais ali o dia a dia das pessoas. A pessoa levanta e fala assim, olha, Rodrigo, eu estou muito feliz de estar aqui, eu fui bastante impactado com a tua fala, com a tua palestra, com esse bate-papo, mas eu preciso te fazer um pedido. Eu falei, por favor. E ele estava à direita do palco, assim, à minha direita, na verdade, olhando para o palco à esquerda, e ele olhou e falou assim, olha, você precisa escrever um livro. E eu olhei para ele, falei, olha, sabe que já me fizeram essa provocação e eu não escrevi. Eu achei que eu não estava pronto. Isso foi há 4 anos. Hoje eu acho que eu estou pronto. Na verdade, há 3 anos, porque foi 2013 e 2016, 3 anos. Eu falei, hoje eu acho que eu estou pronto. Você compraria meu livro? E aí ele disse assim, eu compraria. Aí eu olhei para a plateia e falei, quem mais aqui compraria meu livro? E sei lá, tinha umas 300 pessoas, todo mundo levantou a mão. Aí eu falei, olha que legal. Aí eu falei, deixa eu ver se eles estão levando a sério minha brincadeira. Eu falei, se o livro custasse R$100, quem compraria meu livro? Aí 20% levantou a mão. Aí eu falei, eles estão levando a sério. Porque eles entendem que R$100 é um valor caro para o livro. E R$50? Aí uns 80% levantaram a mão. Não foi todo mundo, mas eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um site no ar em 10 dias, vai estar lá, livro do Rodrigo Barros, e vai ter uma forma de pagamento. Vai custar R$50 o livro. Se vocês realmente comprarem, eu escrevo o livro. Aí tinha um sujeito do lado... Você pôs o livro à venda antes de escrever? Não tinha nem o nome do livro quando eu pus ele à venda. Tinha um sujeito do meu lado aqui, do lado de lá, ele levantou a mão e falou assim, eu quero 200. Eita. Aí eu falei, como é que você chama? Aí ele falou, Júnior. Eu falei, Júnior, vamos só fazer uma conta rapidinha aqui. Ó. Eu falei que o livro vai custar R$50. Você está falando que você quer 200. 200 custa R$10.000. Você continua querendo? Ele falou, continuo querendo. Eu falei, por quê? Ele falou, porque simplesmente em 1 hora aqui você transformou a minha vida. E aí aquilo me tocou muito. Ô, Diego, obrigado. Está aqui o livro. Ó.
Vou te dar, esse é o seu. Depois eu vou fazer uma dedicatória para você, Tatiana. Tô emocionada, gente. Obrigado, Diegão. Tá aí o livro, versão beta, que tem tudo a ver com como o livro aconteceu, né? Versão beta. E aí foi muito curioso porque ele realmente, assim, ele comprou os 200 livros, ele não estava brincando. E ele não era dono da Saraiva? Não, ele não era dono da Saraiva, ele é um empresário da região ali do Brás. E ele comprou os 200 livros, depois a gente fez um evento para ele lá, com mais de 500 pessoas, foi bem legal. Mas o mais curioso foi que em 10 dias, Agostinho, eu coloquei esse site no ar. E quando eu coloquei o site no ar, era uma segunda-feira. Coloquei o site no ar meio-dia. Eu saí para caminhar naquela manhã já sabendo que o site ia para o ar. E o que eu fiz foi, eu liguei para todas as pessoas que me deram cartão no dia daquela palestra. Você ligou? Liguei no celular das pessoas. Então, todas as pessoas. Se eu recebi 30 cartões, eu liguei para as 30 pessoas. Né? E disse o seguinte, olha, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Barros. Ah, Rodrigo, que legal, da palestra, né? Falei, da palestra. Falei, e o livro? Falei, então, eu estou te ligando porque hoje o site está indo para o ar e vocês vão ter lá forma de pagamento, tem lá livro do Rodrigo Barros e o meu currículo. Fica à vontade se você quiser ir lá e fazer a compra do livro. Só que eu, no lugar de colocar só o livro, eu coloquei alguns pacotes também, para quem quisesse comprar mais do que um livro, comprar 20 livros e tal. E coloquei um valor, assim, R$500, nem sabia quanto deveria ser, mas eu falei, eu vou colocar um valor aqui para ver o que o pessoal acha. Para comprar o livro e participar de um workshop comigo. Né? E aí, por incrível que pareça, naquela mesma segunda-feira, às 8 da noite, eu tinha vendido mais de 500 livros. De um livro que não existia. E de um livro que não existia o nome do livro, né? E aí, eu acho que o que eu gosto de contar a história desse livro, e depois tem mais história dele, mas o que eu gosto de contar como ele começou, é que a gente está vivendo um momento muito interessante da sociedade e da economia, que é o que eu chamo de economia de agradecimento. Né? O teu cliente, quando ele se sente agradecido, ele não se importa em pagar, né, por aquilo que você está oferecendo. O problema é que eu acho que ainda existem empresas e marcas que querem vender por algo que ela não entrega. Né? Quando você quer vender por algo que você não entrega, você não vai vender. Né? Acabou aquela coisa de você forçar o cliente a comprar. Hoje, todos nós aqui nessa sala somos os tomadores de decisão daquilo que a gente consome. Né? Quando a gente olha num período recente, há 20, 30 anos, nós éramos levados a tomar a decisão por terceiros. Né? Nós tomávamos decisões que nem sempre era aquela que a gente queria. Muitas vezes não tinha quem ofertasse. Você tinha ali 1, 2 empresas ofertando e acabou. Hoje não. Hoje você toma a decisão de andar de Uber ou de táxi. Né? Você toma essa decisão. Você toma a decisão de ficar num hotel ou ficar no Airbnb. Né? Eu, quando rodei a Europa, por exemplo, eu alugava pelo Airbnb para poder conviver com a cultura local. Né? Para mim era super interessante. E eu rodei 10 países e nos 10 países eu nunca fiquei em hotel. Eu sempre fiquei em Airbnb, casa de pessoas nativas daquele país. Então eu acho que essa economia do agradecimento é algo que a gente está vivendo. Quando você fala, poxa, mas você vendeu mais de 500 livros de um livro que você não tinha? Sim, porque as pessoas entenderam que elas já tinham recebido por aquilo. Elas já tinham recebido o valor e aí elas confiaram que eu, de fato, escreveria o livro. E eu disse, quando lancei, que se eu colocasse o site no ar em 10 dias e elas comprassem, o livro ficaria pronto em 4 meses. E o livro ficou pronto em 4 meses. Eu mergulhei, escrevi o livro em 4 meses. Está aí, versão beta. E, basicamente, versão beta, ele faz uma analogia. Né? Versão beta é um nome que foi criado a partir do software. Quando você, nos Estados Unidos, lançava um produto novo, e aí principalmente na área de software, e você lançava a primeira versão que você não estava confortável ainda em lançar para o mercado, você lançava para um time menor de consumidores. Aquele consumidor era o consumidor da sua versão beta de produto. E a partir do feedback daqueles consumidores, você melhoraria o produto e aí sim lançaria oficialmente. A minha provocação no livro é que, se você imaginar que você é uma versão beta de você mesmo e que você pode sempre aprimorar essa tua versão, você vai se culpar menos daquilo que você vive, se culpar menos dos seus erros e por aí vai, e vai buscar evoluir sempre. Então essa é a provocação que o livro traz e eu estou muito feliz porque ele está na 2ª edição. A primeira edição acabou assim em 2 semanas,
foi reimpressa enfim, estou bastante feliz com a história do livro. Que bom, parabéns, Rodrigo, muito Obrigado. legal. Muito legal. Você dorme? Eu durmo. Na verdade, eu durmo tarde. Eu gosto de trabalhar à noite, eu gosto de criar à noite, eu gosto de pensar à noite. Então, todos os dias eu costumo dar banho no meu filho, né? Um outro dia vai falhar em virtude de algum compromisso, mas hoje, por exemplo, vai falhar porque eu vou ficar em São Paulo e a minha esposa vai vir jantar comigo, então hoje vai falhar. Mas geralmente sou eu que dou banho nele, brinco um pouquinho com ele. Depois que ele dorme, a gente se curte ali e tal, com a minha esposa, mas eu trabalho assim, depois da meia-noite eu costumo trabalhar, e aí eu fico da meia-noite a 1h30, 2 horas da manhã trabalhando, durmo, mas eu não acordo muito cedo, eu acordo assim, 7h30, 8 horas. Eu não chego na secretaria antes das 8, não. A gente atrapalhou um pouco sua rotina hoje. Mas isso é normal. Hoje eu acordei 6h30, acordei um pouquinho antes. Mas então eu durmo 5 horas, às vezes 6 horas por dia. Isso é curioso até, porque quando eu durmo 5, parece que eu dormi melhor do que quando eu durmo 6. Acho que eu devo entrar em algum momento do sono ali das 5 às 6 horas. Mas eu com 5 horas eu estou bem tranquilo de sono. Para mim é suficiente. O Nuno Cobra não gosta disso, né? Que ele diz que eu tenho que dormir mais. O Nuno, para quem não lembra, mas foi personal do Ayrton. E eu lá atrás, quando eu fui jogador de futebol, treinei com o Nuno. E ele fala que você precisa dormir mais, pelo menos 8 horas, 9 horas. Mas ainda não consigo dormir. Não dá para fazer tudo o que você faz, agora ter entrado na gestão pública e dormir 9 horas. Nossa, dormir é muito tempo, dormir 9 horas. 9 horas eu tenho uma sensação que eu ia deixar de fazer muita coisa legal. E aí, 5 horas tá bom. Não dá. E me fala uma coisa, ter jogado futebol, você acha que te ajudou a trabalhar em equipe, aprender a ter esse senso de equipe? É muito legal a tua pergunta. Eu acho que o futebol ele fez parte da minha vida a partir ali dos 9 anos, né? Então ele contribuiu muito na minha formação. Eu digo que a principal faculdade que eu fiz na vida foi ter jogado futebol, né? A primeira coisa que o futebol ensina, na verdade, é que não adianta colocar um bom goleiro para jogar de atacante. Não adianta. Não vai fazer gol, né? Ou colocar um bom meia para jogar no gol. Vai tomar gol que não era para tomar, né? E eu, depois, quando criei um nível de consciência para compreender isso, eu fui um cara que eu sempre foquei nas minhas forças. Sempre dei mais importância ao que eu era bom do que importância ao que eu não era bom. E é muito curioso quando você olha na vida, em geral, a sociedade dá muita importância àquilo que ela não é boa. Então as pessoas elas se importam muito com aquilo que ela não sabe fazer. Ai, menino, você acredita? Eu não sei mexer em Excel. Olha, fica tranquila que eu também não sei. Né? Tá tudo bem. A gente não vai morrer por causa disso. Né? Agora, se você não é boa de Excel, no que você é boa? Né? Pega aquilo que você é bom e potencializa aquilo. Potencializa as suas características boas. Geralmente o que acontece é que você vai atrair pessoas que são boas em outras coisas. Porque elas querem estar perto de você, porque elas aprendem com você e você aprende com elas. Então, eu acho que isso o futebol me ensinou. Né? Respeita quem você é. Se você é um bom lateral, não vai querer jogar de atacante. Né? Por aí vai. Então, o futebol me ensinou isso. Segunda coisa é que você precisa sempre priorizar o time, né? E não o indivíduo. Né? Quando você lidera uma equipe, se você priorizar um indivíduo e não a equipe em si, quem perde é a equipe, né? E aí automaticamente você perde, porque o rendimento dessa equipe, o rendimento desse time não será o melhor, né? Se você não respeitar isso. Em terceiro lugar, o futebol, acho que ele ensinou um outro ponto importante, que é assim, o legal quando você entra em campo é que você sabe onde você tem que fazer gol, né? Você tem um gol ali, você tem a trave, a bola tem que entrar lá dentro. É assim que você ganha o jogo. E eu acho que a vida é importante você ter esse foco, esse drive, onde é que está o gol. Então, o foco que o futebol me trouxe foi muito em virtude assim, o que eu quero para daqui tanto tempo? É isso. Então é isso que eu vou resolver, eu vou me preocupar com isso. Né? Se o gol está ali, eu não posso tomar ali e tenho que fazer ali. É isso, eu vou focar nisso. Foco, né? Então, foco é algo importante que eu acho que o futebol também trouxe para mim. Ontem estava rolando um vídeo
no LinkedIn de uma corrida entre um coelho e uma tartaruga. Não sei se vocês viram, e a tartaruga ganha, porque o coelho não tem, a tartaruga ela foca no final da pista e ela vai até o final devagarzinho, no passo de tartaruga, e o coelho não tem foco na corrida, então ele vai até a metade, aí ele volta, aí ele vai para o lado, aí ele vai para o outro lado, e ele nunca chega, apesar de ser bem mais rápido, ele nunca chega até o final da pista, né? Então a tartaruga automaticamente ela ganha, né? Então o LinkedIn, sendo uma rede social voltada para o business, né? Estavam falando, era um tema sobre foco. Né? Então, eu acho que é exatamente isso. Né? Não adianta você viu, né? Então, não adianta você ter agilidade, não adianta você ter, às vezes, dinheiro. Se você não tem foco, você não chega a lugar nenhum. Eu acho que esse foi a temática desse vídeo. Né? Eu acho que é exatamente isso que você está falando. Sem dúvida. Eu acho que o foco ele é extremamente importante. Quando você olha, talvez, para a minha história, eu fiz inúmeras coisas na minha vida, mas quando você constrói o cronograma, e quando você olha para esse roadmap, né, passado, uma coisa faz sentido com a outra. E eu, por exemplo, uma das coisas que eu aprecio na vida é a minha curva de aprendizado, né? É entender que experiências geram propriedade. Eu vejo muitas vezes algumas pessoas falando de algum tema, né? E agora, para referenciar a gestão pública, o sujeito chega para mim e fala assim: poxa, Rodrigo, isso que está acontecendo na gestão pública é um absurdo. O que é que você está falando? Ah, isso. Você viu o tempo que demora para fazer isso? Eu falei, eu vi. Mas você viu o tempo que demora? Ou seja, você já realmente foi lá experimentar aquilo para entender que realmente demora, né? Ontem, por exemplo, eu fiz uma coletiva de imprensa para falar da PMI de arena multiuso para Guarulhos. Nós publicamos no Diário Oficial no dia 27 de abril. Essa é uma oportunidade para investidores, inclusive. PMI é um procedimento de manifestação de interesse. E aí, o sujeito me perguntou, falou, poxa, mas demora bastante para fazer isso, né? Eu falei, demora. Mas por que demora tanto? Porque existe um processo. Né? O processo você faz o chamamento público no dia 27. No dia 7 de junho, você finaliza as inscrições de quem quer participar daquela PMI para fazer o projeto. Em 15 dias, a prefeitura avalia todos os inscritos. Depois desses 15 dias, eu publico novamente, a prefeitura publica novamente o nome das empresas e dos indivíduos que podem fazer o projeto. Essas empresas, esses indivíduos, têm 120 dias para apresentar projeto, porque são projetos robustos. São 4 modelos de projeto: estudo de viabilidade financeira, estudo arquitetônico, estudo operacional e o estudo jurídico, do formato jurídico. Portanto, são 120 dias. Só no dia 22 de outubro, nós receberemos os estudos. Aí existe uma comissão da prefeitura que vai fazer uma avaliação de projetos. Com projetos robustos como o que eu estou te falando, você não avalia em 10 dias. Então demora mais. Portanto, a ideia é que a PPP saia no ano que vem. O sujeito que não tem noção desse processo todo, ele acha um absurdo. Ele acha que era só pegar aquele terreno e construir, mas não é. Né? Então, o que eu quero dizer aqui é que o sujeito que não vive e que não experimenta, dificilmente ele tem argumento para poder discutir em profundidade aquilo. Então, quando você quer discutir algo, eu acho que é importante experimentar, e essa é uma crença que eu tenho. Obviamente, cada pessoa tem a sua, mas eu gosto muito de experimentar e poder viver, até para poder evoluir enquanto ser humano. Legal, muito legal. Eu acho que ultimamente nós temos entrevistado aqui muitas pessoas que vieram da iniciativa privada e agora estão na iniciativa pública. Tivemos aí prefeito do Guarujá, que veio é médico e agora prefeito do Guarujá, prefeita de Itapetininga, Simone Marqueto, beijo para Simone Marqueto, queridíssima, que veio do jornalismo e agora prefeita de Itapetininga. Tivemos o Cláudio Carvalho também, ex-secretário das prefeituras regionais do estado de São Paulo, também veio da iniciativa privada. Então, eu acho que está acontecendo muito esse movimento que você está falando, de pessoas que resolveram
se manifestar para mudar alguma coisa na gestão pública, que resolveram se manifestar porque também quiseram sentir por que demora, se demora, vamos tentar fazer com que ande mais rápido. Então, se você tem dúvidas, você que tem assistido nossos programas, você que tem comparecido aos eventos, se você tem dúvidas do por que demora, por que é assim, por que é burocrático, não reclame, tente entender também, que eu acho que isso sim é fazer um pouco mais pela sociedade. Reclamar não adianta em nada. Estou certa? Tá super certa. Reclamar nunca adianta, né? Eu acho que é sempre muito mais fácil você ser pessimista, né? Acho que foi o Cortella que falou esses dias que o pessimista é o vagabundo, né? E faz todo sentido, né? Eu acho que ele foi duro, ele foi muito forte, porque é uma expressão forte dizer que o sujeito é vagabundo. Mas ser pessimista é a coisa mais fácil que tem, porque você é pessimista, você não precisa fazer nada. Você fica no status quo ali que vai dar errado mesmo. Já o otimista não, dá um trabalho ser otimista, Agostinho. É incrível, não dá? Você que é um cara otimista, é um cara que, né, tá sempre olhando o copo meio cheio. Dá trabalho esse negócio. Né? Porque você sendo otimista, você precisa se movimentar, Tatiana. Né? Você precisa se movimentar para fazer aquilo acontecer. Então, eu acho que, de fato, você tem toda a razão e que sejamos otimistas. E eu acho que mais do que ser otimistas, a gente precisa vibrar mais o otimismo. A gente precisa multiplicar mais o otimismo. A gente precisa multiplicar mais a boa atitude, o trabalho, e que vai dar certo, que as coisas vão acontecer. Até porque hoje, com rede social, ficou muito fácil você ir lá, colocar na rede social a tua reclamação e achar que o mundo vai ficar melhor. Mas não vai. Eu acho que nós estamos entrando aí num período muito importante eleitoral agora. E os pessimistas, os reclamões, nós não temos espaço para vocês agora. É o momento do engajamento, de entender sobre os candidatos, de entender sobre quem já está na gestão pública, fazendo o quê, como faz, por que faz. Então, a palavra é engajamento e não reclamação, não pessimismo, não é? Você tocou num assunto que eu queria muito falar, que é sobre a arena multiuso. Como é que está? Me fala um pouquinho sobre a arena multiuso. São 28 mil metros quadrados, a poucos quilômetros do aeroporto. Foi ontem que vocês se reuniram com as empresas privadas? Na verdade, ontem o que nós fizemos foi uma coletiva de imprensa para dar visibilidade, que inclusive eu agradeço, Tatiana, no teu espaço e da América Economia para poder falar disso. Isso eu ia pedir para você também, para quem está assistindo tanto ao vivo como para o nosso vídeo que vai depois para o YouTube, queria pedir que você pudesse explicar um pouquinho para o público o que é essa arena multiuso, o que ela vai, o que vocês pretendem criar, o que ela vai ser, a empregabilidade, a tecnologia, o que vai ser isso? Muito legal. Bom, então, em primeiro lugar, uma arena multiuso é uma arena que tem mais do que uma funcionalidade. Né? Então, quando a gente pega a arena do Allianz Parque, que inclusive está próximo aqui, ela é belo time, diga-se de passagem. Exatamente, de um belo time, que é a equipe do Palmeiras. Teve um jogo quarta-feira, né? Palmeiras no domingo. Então, não lembra, não, tá assunto bom. É o multiuso. Voltando para o multiuso. A Arena Palmeiras, a arena do Allianz Parque, eu acho que é uma arena de mais de 40 mil lugares. E ela é, sem dúvida, hoje uma das principais arenas do Brasil. O formato de arena que a gente pensa para Guarulhos é uma arena que vai trabalhar esporte, vai trabalhar entretenimento, vai trabalhar cultura, vai trabalhar lazer, vai trabalhar o âmbito social também, né? E ela é uma arena indoor. Então a gente imagina que seja um projeto muito exclusivo ainda. Quando a gente olha para o Brasil, você não tem uma arena indoor de 8 mil lugares, que é o que a gente imagina. Na nossa manifestação, no nosso chamamento, a gente pede que a arena tenha um estudo de, no mínimo, 6 mil lugares, mas a gente imagina que pode ser de 6 mil a 10 mil lugares. Ela vai ser, sem dúvida nenhuma, o principal projeto de arena multiuso indoor do Brasil nesse momento. Tenho certeza e muita convicção tenho muita convicção de que outras cidades do Brasil provavelmente irão se movimentar para fazerem arenas indoor multiuso. Então, eu acho que a gente inicia hoje sendo um projeto exclusivo e único no Brasil, mas muito provavelmente eu acho que esse modelo de arena vai se espalhar pelo Brasil. Acho que a gente tem público hoje, tem demanda para fazer 20, 30 projetos desse ao redor do Brasil. E como é que funciona o momento que nós estamos agora? PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse,
ele é um processo relativamente novo no Brasil, mas que está sendo bastante utilizado, né? Ele é um chamamento onde a prefeitura diz ao setor privado o seguinte: olha, eu tenho essa área, que é essa área de 28 mil metros quadrados. Esse procedimento de manifestação de interesse, ele diz o seguinte: a cidade tem esta área de 28 mil metros e entende que cabe nela uma arena indoor multiuso, né? Você, setor privado, tem interesse em participar? E aí agora a gente vai para a fase do projeto. Então, empresas de urbanismo, arquitetura, empresas de projetos e por aí vai, se manifestam e dizem: eu quero participar e construir um projeto. Tá certo? Como é que essas empresas são remuneradas? A partir da PPP lá na frente. Portanto, o órgão público, o setor público, a prefeitura, não tem nenhum custo com esse projeto nesse momento. O projeto será remunerado, e esse é o que está no chamamento, até 2,5% do investimento total, que vai ser a PPP. Tá certo? Então, agora é o momento de inscrição. Depois da inscrição, de fato, vem os projetos. Como eu falei, são 4 projetos. É um projeto de viabilidade econômica, arquitetônico, operacional. O operacional é que vai dizer se a Arena vai fazer shows, se a Arena vai fazer o jogo da NBA que vem no Brasil, se a Arena... Esse é o operacional. Vai fazer casamento. Quem diz isso é o projeto, né? A prefeitura não diz isso. E o formato jurídico. Então, é o projeto que diz também o seguinte: o melhor modelo é concessão, o melhor modelo é PPP, né? Por exemplo, nós queremos que parte da arena percentual seja utilizado pela prefeitura para a integração da própria sociedade, para que a sociedade possa ocupar essa arena. Agora, quem vai dizer se nós vamos utilizar 1 dia por semana ou 10 dias por ano é o projeto. O projeto ele precisa trazer essa viabilidade, né? Então, é por isso que o projeto, a fase de projeto é a mais importante. Depois disso, é que a gente solta uma PPP lá na frente. E aí a PPP ela vai pautada no que for aprovada por esse comitê da prefeitura, dos projetos que forem avaliados, dos projetos que forem apresentados. Então, neste momento, o nosso chamamento é para que as empresas possam se inscrever para participarem do desenvolvimento de projeto. A gente imagina que o investimento lá pode chegar de 80, 100, 120 milhões de reais. Ele é um investimento que será feito 100% pela iniciativa privada e poderá... 100%? 100%. A gestão pública não coloca nada, a prefeitura não coloca R$1. Okay. Ela coloca o terreno, tá certo? E a concessão pode chegar a 30 anos. Por que pode chegar? Porque esse é o prazo máximo, que são prorrogáveis por mais 5. Então ela pode chegar a 30 e aos 30 ser prorrogável por mais 5. Esse é o formato máximo. Quem diz se será 30, 28 ou 25 é o estudo, né? Portanto, assim, eu estou deixando isso sempre bem claro, e ontem o prefeito Guti na coletiva também deixou. Não adianta aqui a gente ficar colocando uma série de regras para esse projeto. Quem vai trazer a regra é o estudo, né? Então a gente quer aguardar esses estudos para que de fato a gente entenda qual vai ser o melhor modelo de arena. Agora, o que eu posso te dizer, sem dúvida nenhuma, a gente está numa das posições mais privilegiadas do Brasil. Nossa, nós estamos a 5 km do aeroporto, então você sai ali da arena, em 2 km você está na Hélio Smith, e ali da Hélio Smith você já passa pelo Hotel Pullman ali e já está no aeroporto, tá certo? Então, eu tenho muita convicção de que será a principal arena indoor do Brasil, e que é uma posição super privilegiada para atender a cidade de Guarulhos, para atender o estado de São Paulo, para atender o Brasil, mas para atender o mundo. Vamos pensar aqui, faz uma reflexão comigo. Se hoje a NBA quer fazer uma promoção do circuito de NBA fora dos Estados Unidos e eles decidem vir para a América Latina, onde eles virão? Já pensou? Brasil. Se eles decidem vir para o Brasil, onde eles farão o jogo? Se houver uma arena em Guarulhos, vocês concordam comigo que é... Muito obrigado pelo café. Vocês concordam comigo que se houver uma arena em Guarulhos, é um espaço privilegiado para receber, Reginaldo? Né? Então, assim, eu acredito que, sem dúvida, a gente vai ser um dos principais equipamentos. Esse equipamento ele muda a cara da cidade,
ele traz uma relevância enorme para o município, ele traz mais orgulho para o guarulhense, né? Acho que Guarulhos precisa resgatar esse orgulho. A nossa aproximação com São Paulo, às vezes, tira isso um pouco talvez, da população, né? O sujeito acha que ele é de São Paulo, né? Então, eu acho que a gente precisa trazer isso para Guarulhos. E aí a gente tem outros projetos que, se a gente tiver tempo, eu também posso falar um pouquinho para você. Como chama a administradora da Dutra? CCR. A CCR. Nova Dutra. Dados da CCR, em 2017, foram 202 mil veículos que passaram ali. Por dia. Por dia. Exato. Então, é uma loucura, né? Imagina só, a América Economia, que é um grupo forte. Se o Agostinho quiser assinar a Arena, por exemplo... Foi a primeira coisa que eu pensei. Não que nós tivéssemos como, assim, não fosse viável, não sei. Não pensei na viabilidade, eu só pensei, imagine uma... Se a gente consegue assinar a Arena América Economia. Imagine. Na beira da Dutra, para mais de 200 mil veículos por dia. Numa média de mais de 3 pessoas por veículo, a gente está falando de mais de 600 mil pessoas passando ali. Não tem como você passar ali e não ver a Arena Multiuso. Não tem como. Portanto, não teria como você passar e não ver o nome da Arena, né? Quanto vale isso, né? Então, eu tenho muita convicção de que o projeto para de pé muito, muito facilmente. E qual que é a pretensão desse projeto? Para quando? O prazo? Então, imaginando que a PMI saia, né? Imaginando que os projetos venham até 22 de outubro, imaginando que nós levaremos por volta de 60 dias para fazer a avaliação, a gente imagina que no primeiro trimestre de 2019 a gente consiga soltar uma PPP. Primeiro semestre, perdão. Porque aí quando você inicia o processo de PPP, você tem que rodar os órgãos e por aí vai. Isso acontecendo no primeiro semestre, a gente pode imaginar aí entre 12 e 18 meses para aprovação de projetos e tudo mais. Nós estamos falando de começar a obra final de 2020, primeiro semestre de 2021. Começar a obra final de 2020. Se a obra levar 2 anos, talvez 2022, legal, a gente tenha a Arena Multiuso lá. Você vê como as coisas levam tempo. Mas hoje a minha referência mudou, né? Então sempre quando eu penso em algum projeto, Agostinho, eu penso no meu filho. Quantos anos vai ter o Rodriguinho? Né? Se você pensar em 2022, o Rodriguinho vai ter 7 anos, é tranquilo, vai estar novinho. Imagina, vai ser um orgulho para ele. Ele ainda não vai poder ir em show sozinho. Não vai poder, mas vai poder jogar uma bolinha lá. Imagina o Nadal vindo jogar aqui. Acho que até lá o Nadal vai ter aposentado. Eu acho que se ele continuar acrescentando tiques para jogar, ele não vai estar mais podendo. Essa é boa do tique. Sabe que o Guti joga tênis, né? O prefeito joga tênis. E eu falei para ele ontem na coletiva, eu falei, imagina o Nadal vindo em Guarulhos jogar na Arena Multiuso contra o prefeito Guti, né? Ele falou, eu vou estar machucado nesse dia. Mas eu acho que assim, é uma reflexão importante de fazer. E o Estado de São Paulo ganharia muito com a nossa arena, o Brasil ganharia muito com a nossa arena. Legal, muito bom, grande projeto. E agora você teve um projeto, não como secretário, que foi o Fórum Empresarial Regional. Grande projeto, invejo um projeto como esse, queria poder ter tempo de completar uma tempo missão. Você tem, faça um exercício agora com você para a gente achar esse tempo. Ai, meu Deus do céu, vamos fazer esse exercício. Que exercício é esse? Um exercício de tempo. 120 eventos de negócio em 10 cidades. Exato. É bastante, não é, Agostinho? É bom, hein? Nós gostamos de evento de negócios, hein? Eu sei, eu estou aqui, estou vendo, o setup aqui é bonito. O fórum é algo que me deu muito orgulho, porque ele foi o primeiro projeto de eventos que eu fiz. Nasceu como Fórum Empresarial de Guarulhos. Então, nós iniciamos em 2007, na cidade de Guarulhos. O nosso parceiro, então, à época, era o Caesar, que hoje é o Hotel Pullman. Nós fizemos, em 2007, alguma coisa em torno de 10 eventos. Em 2008, repetimos a dose. E aí, em 2009, na verdade... Acho que se eu não estiver errado com o cronograma de tempo aqui, acho que é isso mesmo. Foi muito curioso, porque eu já estava na televisão, e ali eu iniciei na televisão em 2005, né? Eu fui garoto de programa durante 9 anos.
e apresentava o programa Entrevista e Companhia na TV Gazeta. Falar, eu fui garoto de programa, né? Né? Mas tudo bem. Programa de televisão. E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Em 2009, essa história é curiosa, Augustinho. Eu fui para o Tarcísio Godoy. Conhece ele ou não? O Tarcísio, à época, era o presidente da Brasilprev. E eu fui fazer um almoço com o Tarcísio ali próximo à sede da Brasilprev, num almoço. E eu falei, Tarcísio, esse fórum empresarial regional tá um sucesso, viu? Ele falou, é mesmo? Eu falei, rapaz, está todo mundo aderindo às cotas, vai ser uma maravilha. A gente vai fazer 10 cidades, então começa em São José dos Campos, passando por Guarulhos, Santos, Campinas, Jundiaí, Marília, Bauru, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Vai ser uma maravilha. Numa época que ninguém fazia evento no interior de São Paulo. Não fazia. Eu falei, e tem uma coisa curiosa aqui. Todo mundo até agora está achando o projeto incrível. Ele falou, é mesmo, Rodrigo? Quem já fechou? Eu falei, eu e você. Aí ele deu risada, né? Ele teve essa reação. E aí ele falou o seguinte, Rodrigo, eu acho muito difícil você falar que vai fazer 10 eventos por semestre, né? Um evento em cada cidade por semestre. E aí 20 eventos no ano. Mas você é um cara que é batalhador, trabalhador. Eu acho que você... O primeiro semestre eu acho que você vai conseguir fazer. Então, eu vou patrocinar o primeiro semestre. Se der certo, eu patrocino o segundo. De lá eu liguei para, na época, o presidente da Redcar, que era o Roberto Medeiros. Hoje é presidente da Múltiplos. Falei, Roberto, você não sabe, rapaz. O projeto do fórum que começou em Guarulhos está um sucesso. Estou levando ele para 10 cidades, na verdade. Guarulhos mais 9. E está um sucesso. O pessoal, todo mundo está fechando as cotas de patrocínio. Está uma maravilha. Ele falou, é mesmo? Quem já entrou? Eu falei, eu, o Tarcísio Godoy da Brasilprev e você com a Redcar. Ele falou, mas você é uma figura, né? Eu falei, eu sou uma figura. Posso ir para aí agora? Ele falou, mas como agora? Você acha que eu não estou fazendo nada? Eu falei, não, você deve estar fazendo muita coisa importante. Mas eu quero te levar uma solução para vender e engajar o teu público regional. Responde uma coisa para mim, Roberto. Você tem engajamento regional da Redcar com os seus clientes? Ele falou, pô, isso é uma coisa difícil mesmo. Eu falei, então posso ir aí agora? Ele, vem para cá. Chegou lá, ele me colocou com o então vice-presidente comercial. Eu falei, esse não é um projeto de marketing, esse é um projeto comercial. Você vai vender mais, vai fazer mais negócio nas cidades. O Cláudio Oliveira. O Cláudio depois saiu, foi ser presidente de uma seguradora. O Cláudio chegou, viu o projeto, eu falei, Cláudio, entenda uma coisa. Eu vou colocar 200, 250 pessoas por cidade. Você, Redcar, vai poder convidar 20, 30 dos seus principais clientes de cada cidade. Me fala uma ativação que você faz com esses caras regional. Ah, e tem mais uma coisa. Eu prometo te levar no primeiro semestre Carlos Alberto Sardenberg. Eu já tinha cotado o Sardenberg. Eu levei o Sardenberg para as 10 cidades. Você imagina o que é o Sardenberg chegando em Marília, falando ao vivo. O Sardenberg chegando... E nós levamos... a Bruna, na época, já trabalhava comigo. Está aqui hoje a Bruna Iglesias, baita profissional que hoje está com a gente lá na prefeitura, é um grande quadro. O Diego também trabalhava, o Diego está há 12 anos, inclusive, comigo. Cadê? Não sei, não estou nem vendo o Diego. Ah, está lá atrás. Agora ele ficou quietinho, lá, não está nem mais falando. E aí o que aconteceu? Ele fechou comigo. Saí do Roberto, liguei para um outro Roberto, que então era o Roberto Lima, da Vivo. Falei, Roberto, contei a mesma história. O diretor de marketing da Vivo naquela época, ele foi pelo marketing, era o Hugo Janeba. E aí nós fechamos com a Vivo também. E aí depois, alguns meses depois, acho que meses não, talvez semanas, a gente acabou fechando com a TOTUS também. Então esses eram os patrocinadores dos nossos eventos. E eu tenho certeza que hoje eles não têm opção de evento regional. Então, se a América Economia quiser fazer, eu acho que fica aí a ideia. Muito vale legal. Adaptar o projeto e atualizar o projeto, evidentemente. Mas a gente fez isso por 4 anos. Foi um projeto que me deu muita bagagem, muita experiência. Rodamos essas cidades todas e que, enfim, eu aprendi muito fazendo esse projeto. Muito legal. E é um projeto que, quando eu fizer, ele vai ter muita adesão, porque já vai ter eu e você. Tá fechado, você pode me levar como primeiro palestrante. Ótimo, olha fechado. Aí. Maravilha. E me fala uma coisa, falando um pouquinho sobre Guarulhos.
Segunda maior cidade do estado. Como é que está? Quais são os seus planos? Eu sei que você quer criar um ecossistema que sirva como plataforma de fomento, de empreendedorismo. Você quer mudança, economia criativa, colaborativa. O que o secretário Rodrigo Barros, com um pouquinho de tosse, quer fazer por Guarulhos? Se fosse um pouquinho de tosse, estava bom, né? Uma tosse danada aqui. Mas eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente entender contexto, né? E o contexto é que a segunda cidade do estado de São Paulo, hoje a quarta economia em PIB, por conta até de classificação de PIB, né? É muito curioso, porque eu vou falar quem é a segunda e vocês vão se surpreender, é Osasco. Aí você fala, poxa, mas por que Osasco? Por conta da Cidade de Deus, né? O Bradesco tem sua sede em Osasco, e aí o PIB é calculado num formato que Osasco hoje é a segunda economia do estado. Nós somos a segunda cidade, 1,4 milhões de habitantes, mas que em um período muito curto de tempo dobrou a população. Então imagina que há 30 anos nós tínhamos 700 mil pessoas, hoje temos 1 milhão e 400 mil. Ninguém consegue, num período tão curto, se organizar. E aqui eu não faço nenhuma crítica a governos anteriores. Simplesmente não dá para organizar. Embora algo que aconteceu em Guarulhos, aconteceu em outras localidades do Brasil, mas em Guarulhos aconteceu de uma forma exponencial, foi uma política pública, um incentivo à ocupação irregulares. Né? De fato, você via a ocupação irregular acontecendo o tempo todo. Né? E essa densidade populacional ela cresceu de forma desorganizada, muito em virtude dessa ocupação. Né? Então, a gente tem uma ocupação aí de 200, 300 mil pessoas, a gente está falando de 50, 70 mil famílias, que acabaram migrando para a cidade nesse formato de, poxa, eu vou para lá porque eu vou arrumar um lugar para morar. Eu não tenho dúvida que quando a gente olha para uma classificação social, a primeira coisa que a gente precisa conseguir fazer é dar uma moradia. Né? Assim, é importante que as pessoas tenham um lugar bom para morar. E Guarulhos acabou desenvolvendo inúmeras subhabitações. Então a gente tem um problema social grave, que aí, obviamente, a gente tem problemas com infraestrutura e por aí vai. Mas empregos, a gente tinha bastante. Né? Assim, a gente estava gerando muito emprego, a gente estava empregando 380 mil pessoas, né, há 4, 5 anos. Hoje a gente está com 330 mil empregados, mas tem 70 mil desempregados. É um número bastante importante, né? Muito relevante. Quantos? Desculpa. 70 mil desempregados. Né? E 60 mil MEIs. O que é o MEI? É o microempreendedor individual. Se você olhar hoje para uma tendência que existe no Brasil e no mundo, é a livre iniciativa acontecer a partir de indivíduos. Né? Então, o sujeito que, na verdade, vai ter a profissão dele e que aquela profissão é o trabalho dele. Né? Ele não vai ter um emprego, ele vai ter um trabalho, ele vai ter uma profissão. Né? O que a gente tem hoje, a gente construiu um programa que é uma política pública de fomento a essa livre iniciativa, de não só formalizar, que é algo importante, que foi uma iniciativa do governo federal, de formalizar esse MEI. Né? Eu acho que até quem comandava na época era o Afif, que hoje é o presidente do Sebrae, inclusive. O Guilherme Afif sempre foi muito focado nesse tema e ele sempre falou muito e chamou muita atenção. A gente tem aqui o presidente do Sincomércio, inclusive representando a FEComércio, que é o Reginaldo, e ele tem uma atenção muito grande aí para o pequeno empreendedor. Né? E eu acho que o Afif sempre tocou muito nesse ponto. Se você pegar, Agostinho, nos últimos 5 anos, o maior desemprego está gerando na grande empresa, não na pequena. Quem menos desempregou nos últimos 5 anos é a pequena empresa. É a empresa até 20 colaboradores. Essa empresa desempregou entre 2% e 6%, enquanto a grande empresa desempregou entre 10% e 12%. Então, o emprego formal e a livre iniciativa é o que garantem a sustentação da nossa economia. Né? E aí a gente criou um programa que é o Aprende, que é o apoio regionalizado ao empreendedor. Esse programa tem 2 objetivos. Em primeiro lugar, além da formalização, a gente quer orientar e qualificar o empreendedor. Né? E a gente está fazendo isso junto com o Sebrae e junto com o Senai. Porque é muito curioso, Agostinho. O sujeito vai lá, cria o MEI dele, formaliza, Tati. Só que aí ele não sabe ser aquilo que ele fala que ele é. Então, calma. O programa é o Aprende. Aprende. Apoio regionalizado ao empreendedor. Legal. Né? O que acontece? O sujeito chega lá e fala, não, eu sou torneiro mecânico.
primeiro problema que ele tem é vender essa profissão dele, né? Então, hoje, a gente entende que através de ferramentas que a gente quer deixar a iniciativa privada atuar e não nós, gestão pública, a gente consegue potencializar a venda desse profissional, né? Ou seja, a venda do serviço e do produto desse profissional, que é algo importante. Hoje tem uma plataforma que está trabalhando lá que chama Bicos, né? Que é Bicos Online. Essa plataforma, o profissional se cadastra e, através dela, ela consegue pessoas que contratem esse profissional, né? Então, acho que isso é uma iniciativa. E a outra é a qualificação. Então, o sujeito fala, eu sou torneiro mecânico, mas ele não sabe executar bem aquela função de torneiro mecânico. Então, o Senai está qualificando, junto com a gente, esse profissional na área técnica. E o Sebrae na área de gestão e por aí vai. Verdadeiramente profissionalizando como um torneiro mecânico. Exatamente. Esse é o primeiro objetivo. Qual é o segundo? Imagina você que o atendimento a esse MEI era feito só no centro da cidade. Só que o sujeito no centro da cidade, você tem locais em Guarulhos que para você chegar no centro, você vai demorar 1h30. Do bairro até o centro. E esses 60 mil MEIs, eles não estão no centro de Guarulhos, eles estão nas regiões periféricas. Então, o que a gente fez foi criar esse programa também para descentralizar esse atendimento. O primeiro atendimento que a gente construiu foi no principal bairro, o bairro mais denso da cidade, que é o bairro dos Pimentas. Só o bairro tem 300 mil pessoas. Bairro dos Pimentas? Dos Pimentas. Só o bairro tem 300 mil pessoas. É maior que muitas cidades do estado de São Paulo, né? Então, e lá a gente pretende atender esse ano 12 mil MEIs, né? Então, e lá a gente tem 2 vezes por semana cursos com o Sebrae, por aí vai. E agora a gente pretende chegar até o final do mandato do prefeito, isso é uma meta, como o prefeito diz, não é uma promessa, a 8 postos avançados. Então, hoje temos 2, temos o do centro e temos o do Pimentas, e a gente pretende chegar a 8. O Adam, que é nosso diretor de Relações Econômicas, é quem toca essa pauta, ele está aqui presente, está ali, e está ali atrás. O Adam é, sem dúvida, um dos caras mais brilhantes com quem eu já trabalhei e meu amigo há mais de 10 anos. Então, é um cara que tem contribuído muito com a Prefeitura de Guarulhos. Um segundo programa que eu acho importante citar, então, e aí é importante entender de novo o contexto, né? Então, eu contextualizei a questão dos MEIs para poder falar do programa. Eu vou contextualizar também o seguinte. Guarulhos foi economicamente desenvolvida a partir da indústria de transformação, né? E essa indústria de transformação, quando foi para Guarulhos, veio de onde? Veio de São Paulo, né? O sujeito saía da Moca para ir para Guarulhos, saía da Zona Norte para ir para Guarulhos, né? Por quê? Porque era um metro quadrado mais barato, era onde ele encontrava uma mão de obra mais acessível e por aí vai. O que está acontecendo agora? Em primeiro lugar, eu acho que o mundo está vivendo um processo de desindustrialização em virtude da indústria 4.0, que, na verdade, esse processo de desindustrialização, se a gente pensar, a gente está vivendo a 4ª revolução industrial, né, que é a indústria 4.0. Toda a revolução industrial que nós vivemos, sempre houve aquela preocupação, e agora? Esse sujeito agora vai deixar de trabalhar nisso, vai trabalhar em quê? Né? Quando a gente começa a queimar carvão lá, como é que o pessoal que fazia aquela mão de obra ia fazer o quê? Eles precisaram se atualizar e foram, na verdade, fazer algo, foram se empregar em algo mais limpo, em algo mais digno. O que vai acontecer com a indústria 4.0 é isso. Não é que as pessoas vão ficar desempregadas. O mundo vai se qualificar melhor. A sociedade vai se qualificar mais, né? A gente vai, na verdade, dar mais dignidade à sociedade. Eu acho que é isso que a gente tem que entender que é a revolução. Agora, falar que não tem dor é mentira. Tem dor. As pessoas, para passar por esse processo, ficam desempregadas. E aí o que a gente está fazendo no momento em que ela ainda está empregada na indústria, a gente está aproximando as academias, o setor de conhecimento, as universidades, dessas indústrias e dizendo o seguinte, indústria, qualifica o sujeito enquanto ele está aí. Por 2 motivos. Primeiro, porque você qualifica agora e ele vai ser o teu funcionário daqui a 2, 3, 4, 5 anos e a diferença é que ele vai ganhar mais. Para a gente elevar a qualidade de vida do Brasil, para a gente elevar a qualidade de vida de Guarulhos, a gente precisa elevar salário médio. Isso é importante. Todo mundo que está aqui tem um salário médio superior ao salário médio do Brasil. Todo mundo que está aqui tem um salário médio superior ao salário médio de Guarulhos.
E quando a gente tem um salário médio muito baixo, a qualidade de vida daquela cidade, daquela região, é baixo. O que a gente precisa levar é salário médio. Com essa qualificação da mão de obra, nós vamos elevar o salário médio. Com isso, elevaremos a qualidade de vida do município. O sujeito que hoje está empregado e vai continuar naquela empresa, vai ganhar mais. Mas tem aquele outro que vai ser mandado embora. Aquele que vai ser mandado embora, sendo qualificado hoje, vai provavelmente estar na livre iniciativa amanhã, ganhando mais do que ganha hoje. Isso é importante dizer. Né? Agora, a gente tem um processo por isso. Um percentual dessa mão de obra, de fato, vai sofrer, porque vai ficar desempregada. Mas este processo, ele é orgânico, ele vai acontecer, ele é inevitável. O que nós, prefeitura, estamos fazendo? Construindo políticas públicas para qualificar essa mão de obra, para que quando ela saia, ela já esteja qualificada para poder não só se empregar, mas para poder fazer a renda dela. Porque muitas vezes não vai ser um emprego, vai ser ela gerando a própria renda. Tá certo? Então, esse é um programa também que a gente está construindo e que, na verdade, segue uma linha do que a gente chama de tríplice hélice, né? Que é a integração entre setor do conhecimento, que é a academia, as empresas e o setor público. Né? Essa integração é uma agenda que a gente está colocando muita energia e que a gente tem fomentado, na verdade, uma política pública para essa integração. Lançamos no ano passado, em agosto, o nosso Centro de Inovação, que é fundamental para trabalhar o tema Indústria 4.0 e o tema mobilidade, transportes, logística e tudo mais, e que vem sendo trabalhado. E também tem algo muito importante que aconteceu no ano passado, que vai acontecer esse ano, que é a Semana do Conhecimento, né? Onde a gente traz, na verdade, esses três entes, governo, empresas e setor do conhecimento, para estarem juntos, onde o setor do conhecimento vai produzir esse conhecimento através da FESEG, que é uma feira de ciência, tecnologia e inovação para a escola do ensino médio, a ScienceTech, que é uma feira de ciência, tecnologia e inovação para o ensino superior, e aí nós criamos a Expo Criatividade para o ensino fundamental 1 e criamos a Semana de Economia Criativa para aqueles que já estão saindo da faculdade, né? Para a gente, de fato, fomentar essa livre iniciativa. Tudo isso acontece numa semana. Olha só que interessante, quando a gente tinha a FESEG e ScienceTech, em 2016, nós tivemos por 7 anos anteriores. Mas em 2016, que foi o ano mais atual, nós tivemos 6 entidades com 170 trabalhos. No ano passado, nós aumentamos para 42 entidades com 202 trabalhos. Então, o número de trabalhos aumentou 20%, mas o número de entidades representadas, a gente aumentou em 8 vezes. Então, esse número que é o principal múltiplo para mim, porque é onde, de fato, você consegue dar capilaridade. A gente precisa democratizar isso, a gente precisa dar capilaridade na escola pública, na escola privada, nas universidades e por aí vai. Então a gente ganhou. Esse ano a gente deve passar na Semana do Conhecimento, passar de 50 entidades, 50 organizações, entre escolas, universidades e por aí vai, e passar de 250 projetos. Então, esse, sem dúvida nenhuma, é algo que está mobilizando muito a cidade e que trabalha o que a gente conversou lá no começo, que é a mudança de comportamento, que é a mudança de modelo mental. E é essa mudança de modelo mental que a gente quer trazer para a cidade. E aí, ainda em contexto sobre essa política pública, Guarulhos é uma cidade que, quando a gente olha para o mundo, é considerada uma cidade Rust Belt. O que é o termo Rust Belt? É uma cidade ferrugem, enferrujada, e que eu gosto de falar de rústica, né? Uma cidade rústica. O que está acontecendo? Essa transição, ela passa por Guarulhos ser uma cidade do conhecimento. Guarulhos será, num futuro breve, 20 anos, a cidade do conhecimento. E essa transição, apesar do ônus, ela trará um bônus de qualidade de vida nesses próximos 20 anos. Então eu não tenho dúvida que a gente vai viver nos próximos 20 anos essa transição, que já estamos vivendo há 10, né? E que a gente vai continuar vivendo nos próximos 10, e eu aqui, olhando um pouco para o longo prazo, estou falando de 20, mas a gente vai ser uma cidade muito melhor de viver, com muito mais qualidade de vida do que certamente a gente tem hoje. Aparentemente, não tenho dúvida. Muito bom. E me fala uma coisa, o aeroporto de Guarulhos, você considera um polo indutor de desenvolvimento socioeconômico e cultural? Sem dúvida.
Eu acho que o aeroporto, foi subvalorizado e subutilizado, né? E que aqui eu não faço culpa a quem fez a gestão municipal, mas eu acho que vale uma meia-culpa para os dois lados, né? Para o aeroporto e para a cidade. Acho que o aeroporto nunca foi valorizado como deveria e nunca foi utilizado para o desenvolvimento econômico, social, como deveria, né? O que a gente está promovendo agora, acho que é justamente uma integração, pensando num conceito de aerotrópole, que é cidade-aeroporto. Nós temos aqui a Marcela, inclusive, que está aqui, a nossa diretora de assuntos aeroportuários. A Marcela é advogada, trabalhou na TAM, hoje Latam, durante muitos anos como advogada, e hoje é um quadro importantíssimo na cidade de Guarulhos e que vem ajudando muito a nossa secretaria, a nossa cidade, o nosso prefeito, a promover essa relação com o aeroporto. O aeroporto hoje, na gestão da GRU, eu acho que ele saiu de 4 para 8, né? Assim, é impressionante o que o aeroporto melhorou. Hoje eu vou passear no aeroporto. Eu pego a minha esposa e o meu filho e vou jantar. Pego a minha esposa e meu filho e vou almoçar. Eu peguei um domingo agora recente e fui andar de trem. Peguei os dois, fui até o Terminal 3, deixei meu carro, almocei, peguei um shuttle do Terminal 3 até o trem, demora 7 minutos. Então, para quem ouviu dizer que o aeroporto não está integrado ao trem, que o trem não está integrado ao aeroporto, é mentira. Vai lá que você vai lá e anda, que aí você vai ver que está. Em 7 minutos, vocês pegam um shuttle do Terminal 3 e chega no trem. Em 15 minutos, você sai do trem, de shuttle, passa no Terminal 1, passa no Terminal 2 e chega no Terminal 3. Super tranquilo. Então, está super integrado. O aeroporto, acho que hoje a gente tem esse conceito de aerotrópole, que é a cidade-aeroporto, muito bem entendido por nós que estamos na gestão. Evidentemente, hoje você tem muito mais aí ideias sendo construídas, projetos sendo construídos, do que efetivamente resultados gerados, mas também tem resultados. Se você pegar a nossa corrente comercial do primeiro trimestre, que passa de 2017, que passa de 4 bilhões de reais, eu acho que ela mostra isso, né? 4 bilhões de dólares, perdão. Ela mostra isso. A gente tem o aeroporto como principal indutor dessa corrente comercial, seja na importação, que o principal país de onde nós importamos é a China, e na exportação, o principal país no qual nós exportamos é os Estados Unidos, né? Fizemos, inclusive, uma missão para Washington no ano passado para aprimorar a nossa relação comercial, o nosso prefeito foi junto e tudo mais, foi bastante importante. Então, o aeroporto está sendo utilizado pensando nisso. Mais do que isso, a gente tem dialogado muito com o aeroporto para desenvolvimento social, então a gente quer integrar o aeroporto no tema saúde, a gente quer integrar o aeroporto no tema educação. Hoje o aeroporto gera 35 mil empregos diretos e indiretos. Diretos são 7 mil. Então você imagina o seguinte, dos 35 mil empregos, vamos imaginar que 34 ou 33 mil pessoas vivem em Guarulhos. Essas 33 mil pessoas, 95% delas, utilizam saúde pública, utilizam educação pública, utilizam saneamento, utilizam infraestrutura, utilizam o transporte público. E o aeroporto precisa fazer parte dessa agenda. Não tem como o aeroporto estar fora dessa agenda. Então, a nossa provocação hoje, junto com o Gustavo, que é o presidente da GRU, e com a equipe dele, é de fato que eles precisam participar dessa agenda, sim. Eles precisam fazer parte dessa agenda, eles não podem estar de fora, né? Eles investiram, na verdade, aprovaram, acho que alguma coisa em torno de 9 milhões de investimento em projetos de desenvolvimento socioeconômicos no ano passado, que passa agora por um crivo do BNDES e aprovado será investido na cidade. São projetos que fomentam o desenvolvimento socioeconômico local, mas eu acho que a gente precisa ir além disso. Não sei se vocês sabem, o primeiro aeroporto no Brasil a ser cadastrado é o aeroporto de Guarulhos. Hoje, todo sítio aeroportuário no Brasil não é cadastrado pelas cidades, simplesmente porque o governo federal ignorava a importância das cidades nesse trânsito, né? Sendo que quem vive na cidade, o aeroporto está na cidade, quem vive na cidade é o cidadão da cidade. Você precisa trazer a agenda do aeroporto para dentro das cidades, né? E eu acho que essa é a provocação que a gente tem feito. Tive um evento recentemente onde debatemos com diversos concessionários. Evidentemente,
Eu fui muito questionado em virtude disso, mas acho que trouxe meu ponto. Foi importante, um debate importante. Eu sou sempre favorável ao debate, ao diálogo, mas entendo que os aeroportos do Brasil, não importa se ele é concessionado ou não, ele precisa integrar o dia a dia das cidades. Isso não é para Guarulhos, isso vale para todos os aeroportos do Brasil. Precisa acabar esse negócio de que aeroporto é sítio aeroportuário federal e quem cuida é a federação e acabou e o problema é da cidade. Não é o problema da cidade, né? O aeroporto impacta na cidade e esse impacto precisa ser levado a sério. Então essa integração é bastante importante, mas eu acho que a gente está conseguindo uma agenda muito positiva com a GRU. A GRU está de parabéns e vale uma nota boa para eles. Legal. E vou para você que falou que vai passear às vezes lá no aeroporto, e para vocês também, guarulhenses, né? Guarulhenses ou não guarulhenses que passeiam pelo aeroporto de Guarulhos, a América Economia está presente nas salas âmbar, VIP, e também em todas as salas do GRU Airport, salas VIPs, América Economia e revistas The Winners. Presta atenção quando você for viajar, passar lá numa sala VIP. Na próxima eu já vou levar uma América Economia. Aliás, eu estou brincando que na próxima eu vou levar, mas eu utilizo as salas do aeroporto e, evidentemente, a América Economia já é uma revista que eu conheço, bastante consolidada e que tem um prestígio enorme em todo o âmbito empresarial. Então, é um prazer e uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada. Bom, eu sei que você tem um compromisso aqui em São Paulo, um pouquinho longe, então eu vou fazer um ping-pong para finalizar e depois eu vou abrir para, no máximo, 2 perguntas da plateia. Posso te pedir uma coisa antes do ping-pong? Pode, lógico. A gente vai soltar uma PPP de iluminação pública. Uhum. E essa PPP ela vai transformar a cidade também. Ela é uma PPP com um investimento superior a 500 milhões de reais. Ela vai transformar toda a iluminação do município em LED. E mais do que isso, existe uma previsão do que a gente chama de Smart Grid, que é um grid inteligente para aplicação de IoT, que é a internet das coisas, que são sensores que, na verdade, aí vão contribuir para a mobilidade, para a segurança e tudo mais. Ainda no primeiro semestre a gente deve publicar a PPP, então eu quero chamar a atenção, obviamente, para os presentes, mas aqueles que nos assistem, que nos acompanham, aqueles que farão a leitura da revista América Economia, que essa PPP é uma oportunidade de investimento para os investidores institucionais, para o mercado que quiser trabalhar com Guarulhos, e Guarulhos está aberto a receber esse investimento. Serão mais de 530 milhões para uma COSIP, que é a taxa de iluminação de 55 milhões de reais por ano. Então, sem dúvida nenhuma, uma grande oportunidade de investimento, com uma capacidade de atração muito grande, e que eu faço questão de dizer que vai melhorar muito a vida do cidadão guarulhense, que vai sair aí, vai aumentar pelo menos em 40%, 50% a capacidade de luminosidade da cidade. Então, quando você ilumina mais a cidade, você deixa ela mais segura, e isso é muito legal. Então, só queria deixar isso... Você está querendo virar a próxima Cidade Luz, é isso? Olha, vai ser difícil a próxima Cidade Luz para ganhar de um pessoal que tem história de centenas e milhares de anos, mas eu acho que a gente, sem dúvida nenhuma, né? Vale se candidatar como a próxima. Vale se candidatar como a próxima. A gente está se candidatando em ser, sem dúvida nenhuma, uma cidade muito melhor para o guarulhense. O que eu falo é o seguinte: se a gente for uma cidade melhor para quem vive aqui, a gente vai atrair pessoas que não vivem aqui. Acho que essa é a ideia. Muito bom. Deve ser um lema isso, né? Você deve colocar como um lema isso. Sem dúvida. Vamos abrir, então. Obrigada. Obrigado. Vamos abrir, então, para perguntas. Não temos muito tempo para perguntas, porém, então, levantem as mãos, quem quiser fazer pergunta, que o microfone vai até vocês. Tiago, por favor. Bom dia, Rodrigo. Parabéns pela exposição. Bom dia, obrigado. Me interessou muito. Eu acho que vocês estão na frente agora com essa PPP da iluminação pública. Ela vai se concentrar na iluminação ou vai usar a estrutura para fazer com que a cidade se digitalize, se utilize o IoT
e tenha todas as vantagens disso aí. Hoje, uma lâmpada tem um Wi-Fi dentro que você capta todo o ambiente e pode ser usado interativamente em escolas, etc. Então, a iluminação vai ser lâmpadas ou ela já está dando um pulo maior para... E que estágio que está? Muito legal. Qual o nome do senhor? Arivaldo Araújo, da Spread Telecomunicações e Informática. Boa. Senhor Arivaldo, obrigado pela pergunta. Eu não sei assim, o quanto o senhor tem acompanhado as PPPs de iluminação, mas ainda existe um gap legal de você trabalhar o tema iluminação e atrelar, obrigando a esse projeto ser um projeto que tenha todo o grid inteligente, de cidades inteligentes, né, que é o tema que a gente utiliza, e também de conectividade. Sem dúvida que dentro do nosso projeto, que foi um projeto estudado pela FIP, a FIP que formatou o projeto da PPP, a gente prevê conectividade, a gente prevê telegestão, que obviamente com telegestão a gente traz conectividade e a gente traz sensores, o grid inteligente. Agora, existe eu acho que ainda um tema que precisa ser avançado no Brasil, que se você solta a PPP com a obrigatoriedade, você não pode fazer isso, porque a COSIP ela é única e exclusivamente focada na iluminação. Então, o que você pode fazer é otimizar, dentro da infra de iluminação, a questão de conectividade e grid inteligente, que é o caminho que a gente está traçando. Eu imagino e eu gostaria que o nosso projeto ele fosse contemplado a partir deste grid, mas eu não posso obrigar na PPP que isso seja feito, porque essa obrigação tem algumas limitações legais. Mas a gente tem sim o direcionamento de que seja um grid inteligente, que a gente possa conectar e ter o acesso à internet, pelo menos a toda a população, dentro de 3 a 5 anos. Perfeito. Obrigado. Próxima pergunta. Oi, bom dia, Rodrigo. Bom dia. Satisfação estar aqui, né? Cumprimentar mais uma vez nosso querido amigo Agostinho Turbian, a Tatiana, até pela qualidade da sua entrevista, né? Eu sou o presidente da Associação Paulista de Imprensa, meu nome é Sérgio, eu sou advogado e jornalista. E eu gostaria de saber, em razão até dessa visão moderna que você tem, né? Aliás, jovem também, sobre a cidade de Guarulhos, né? Que até há pouco tempo era uma cidade dormitório, totalmente, não é? Enfim, cidade que não tinha muita expectativa e nem prospecção para o futuro, não fosse a implantação do aeroporto que foi para lá, e, aliás, com muita dificuldade, né, na época. Os governos nem queriam, né, o aeroporto era para ser na cidade de Cotia ou na região ali. Mas ocorre o seguinte, hoje vocês têm lá o advento importante a respeito da comunicação, que é a TV Guarulhos. E eu queria que você desse a sua impressão, né, até porque a gente está ligado à comunicação, a importância da TV, se é que ela tem, ou se ela tem algum, não é? Valor, até pela comunicação que vocês fazem aí agressivamente na parte das redes sociais, né? Legal. Primeiro, obrigado pela pergunta e por nos prestigiar hoje aqui. Eu acho que só tem uma consideração que você fez de cidade dormitório, que eu acho que é importante dizer que Guarulhos é a cidade que mais exporta pessoas todos os dias. Nós exportamos 150 mil pessoas por dia de Guarulhos para São Paulo, né? E essa mão de obra geralmente ela em um percentual importante qualificada. Quanto à TV Guarulhos, eu acho que eu sou suspeito, porque eu fui apresentador de TV na TV Guarulhos já. O Fernando Mauro é um querido amigo, é uma pessoa que a gente tem uma grande estima, tem feito um trabalho bastante importante na cidade, na democratização da comunicação. Eu acredito e incentivo que TVs comunitárias devem ser incentivadas, devem ser fomentadas, porque ela traz
a identidade da economia local, ela traz a identidade da vida social local, né? Ao contrário do que outras televisões. E Guarulhos tem um ponto que é a proximidade com São Paulo faz com que qualquer grupo grande de comunicação, especialmente as TVs, não queiram ter uma distribuição local, né? Porque isso, e o senhor sabe bem, isso teria impacto direto a orçamento, né? Se a empresa que quisesse se comunicar só com Guarulhos tivesse a oportunidade de veicular só Globo local, por exemplo, ia custar muito mais barato do que veicular regional. Então é por isso que os grandes grupos de comunicação não possuem esses veículos regionais, porque eles perderiam, na verdade, orçamento, né? Eles perderiam propagandas. A TV Guarulhos ela cumpre esse papel. Agora, eu ainda entendo que existe uma oportunidade enorme na cidade de Guarulhos da gente fomentar, com toda a integração que tem de comunicação, fomentar muito mais a comunicação local e aquilo que é feito enquanto comunicação no município. Mas, sem dúvida, que eu tenho um carinho enorme pela TV, pelo Fernando, e ela cumpre um papel importante. Imagina. Obrigada, Rodrigo. Obrigada por todos que vieram aqui nos assistir pessoalmente. Obrigada a vocês que nos assistiram. Posso deixar um ao recado vivo. antes de você finalizar? Jamais, estou brincando, lógico que pode. Porque eu quero só... Eu acho que aqui em algum momento a gente falou de otimismo e pessimismo, Agostinho. Eu quero finalizar dizendo que o que eu vejo a partir da democratização da informação, com as redes sociais, hoje a comunicação muito mais aberta, o acesso muito mais aberto, a gente tem uma cultura de multiplicação da informação ruim, da agenda negativa, maior do que a gente tem da agenda boa, né? E eu acho que o Brasil tem muita agenda boa. O Brasil tem coisa muito boa para ser falado, né? Assim como eu acredito que Guarulhos tenha também muito mais coisa boa do que coisa ruim. E, em geral, o que a gente multiplica é o que é ruim. O que eu quero convidar, não só a quem está presente, mas a quem nos assiste agora e a quem fará a leitura futura, é convidar você a, de fato, fazer uma reflexão do quanto você tem sido positivo ou negativo. E do quanto você tem multiplicado o positivo e de quanto você tem multiplicado o negativo. Se a gente diminuir o efeito de multiplicação do negativo, a gente terá uma sociedade muito melhor. É esse meu recado. Muito legal. E você que está nos assistindo, gostou, clica aqui embaixo no inscreva-se, esse botãozinho vermelho, inscreva-se no nosso canal. Faço do Rodrigo minhas palavras. Você que é um hater efetivo, antes de ficar criticando, pense o que eu posso fazer pelo próximo, o que eu posso fazer pelo meu país, ao invés de ficar criticando e reclamando. Um beijo da América Economia para você. Obrigada.